Agradecer a todo o empenho, toda a dedicação, todo o vigor com que vocês trabalharam em mais um ano, né? Este aí, o último ano, como mencionei, desse primeiro mandato. Então, você analisar, né, como é que vai ser essa orientação dos procedimentos de encerramento do exercício de 2022, elas se tornam aí até mais importantes, porque a gente sabe que, legalmente, o último ano do mandato você tem algumas outras imposições legais, né, como verificação do artigo da 42 da LRF, não é isso? Como alguns outros pontos. Então, é um ano importante. Queria realmente, em nome do Ricardo, que está aqui, que sempre elogia muito o trabalho de todos, dizer que eu fico muito contente que a gente tem aí uma amostra de que a união realmente traz a força, né? Eu acho que toda essa equipe de contadores, né, e outros profissionais também, mas basicamente a gente está falando aqui de encerramento de contas de 2022, então são todas as pessoas relacionadas a essa temática. Eu, como secretária aqui da Secretaria da Economia, só tenho a agradecer a cada um de vocês, a cada servidor que desempenhou com muito sucesso a sua função. Esse foi um ano, de fato, que tivemos aí uma queda da arrecadação substantiva por conta das leis complementares 192 e 194, né, 192 e 194 do governo federal, e que vai nos impor aí uma dificuldade adicional para o ano vindouro, né? Esse ano, só para ter uma referência, a nossa perspectiva de queda de arrecadação, se nós não conseguirmos uma compensação federal, ela é de 2,2 bilhões, com relação àquilo que a gente entende que a gente, né, com o nosso potencial, que a gente entende que a gente arrecadaria. No que vem, a nossa expectativa é de uma perda de 5,5 bilhões de reais. É muita coisa, muitas coisas estamos tentando fazer junto ao governo federal. Não sei se vocês estão cientes, mas fechamos um acordo, os 26 estados mais Distrito Federal, com a União, que foi mediado pelo gabinete do ministro Gilmar Mendes. Fizemos ali como se fosse um acordo de que alguns itens dessa legislação, da LC 192 e 194, vão ser revistas. Tem aí 3 temas fundamentais. Uma é a gasolina como essencialidade, e isso remete que a gasolina teria que ir para a alíquota modal. Então, provavelmente, a gasolina especificamente, não os combustíveis de forma geral, eles vão ser avaliados por um grupo de trabalho. Também com relação à arrecadação sobre TUS de TUST, que também vai ser mérito, também vai ser uma outra temática de um outro grupo de trabalho, que vai dar uma resposta em 120 dias. E também tem um outro grupo sobre a questão das compensações da queda de arrecadação para os anos vindouros, que também vai ter um grupo de trabalho para saber se a gente vai conseguir ou não ter alguma compensação um pouco mais definida e de forma perene. Bom, com essa introdução aqui, Ricardo, só para dar um update, o que tem acontecido em âmbito federal com relação às nossas receitas, porque influencia a vida de todos que estão aqui, né? A gente ainda está lutando para que a gente tenha algum tipo de compensação futura e alguma coisa da LC 192 e 194 sejam revistas. Está difícil, mas acho que a gente já deu um primeiro passo aí com esse acordo firmado pela União e pelos estados, mediado pelo STF. Quero agradecer, Ricardo, pela oportunidade de estar aqui, fazendo essa abertura para esse grupo, que tem mais de 230 pessoas aqui, tem 236 nesse momento, e quero que vocês tenham um excelente aí, momento de trabalho, né, juntos, e, em nome do Ricardo, mais uma vez, agradecer todo o comprometimento do ano. Muito obrigada a todos vocês, muito obrigada, Ricardo, Selene, e todo aí ao grupo, não só da Secretaria da Economia, mas de todo o Estado que lida com a questão da prestação de contas aqui para a gente. Muito obrigada. Obrigado, secretária. Estamos aqui também com
os colegas dos órgãos da área financeira, da área orçamentária e da contabilidade. Então, agradecemos a presença de todos. Já passo imediato para a doutora Selene as suas considerações iniciais. Obrigado, secretária. Boa tarde a todos. Eu queria começar dizendo que esse é um ano de grandes desafios, né? Tem sido um ano de grandes desafios para todos nós, porque o Estado de Goiás está sujeito a 2 tetos de gastos, um da Lei Complementar 156, o outro da Lei Complementar 159, e isso tem exigido de nós um esforço muito grande de monitoramento dos tetos de gastos. Nós temos feito isso semanalmente, mas agora estamos nos aproximando da reta final, né, do encerramento do exercício. E, por essa razão, né, a gente tem pedido e tem entrado em contato com vários órgãos, né, solicitando a anulação de empenhos que possam ser anulados sem prejuízo a nenhum terceiro de boa-fé que tenha firmado contratos com a administração, sem nenhum tipo de prejuízo à administração pública, ou seja, coisas que não vão mesmo ser realizadas nesse ano e que podem ser reempenhadas no ano que vem, né? A Secretaria de Economia vai precisar fazer a anulação de empenhos que os órgãos não fizerem. Mas, logicamente, que a gente confia muito nessa percepção que os órgãos têm do que pode ser anulado. Então, a gente sempre prefere que os órgãos façam isso diretamente, né? Então, eu queria reforçar aqui o pedido que nós já fizemos em reuniões bilaterais com vários de vocês, né, para que façam essas anulações, porque isso é importante para que o Estado cumpra os tetos de gastos, né? Bom, além disso, né, nós estamos em último ano de mandato e nós temos reiteradamente também pedido para que sejam acelerados os pagamentos, ou seja, aquelas despesas que já estão regularmente empenhadas e liquidadas, que seja solicitado à Secretaria de Economia, ao financeiro aqui, tá o pessoal aqui todo, Ederson, Murilo, Marco Antônio, né, que vocês conhecem bem, e que seja solicitado, então, a realização desses pagamentos, a liberação desses pagamentos, tá? Porque a gente quer deixar a casa o mais arrumada possível, né? Então, nós temos recursos em caixa para pagar a integralidade dos restos a pagar e gostaríamos de pagar sempre que possível, né? Então, aquilo que já tiver ok, validado pelo órgão para pagamento, por favor, eu reitero o pedido que já fizemos também em reuniões bilaterais, que procedam aí os pedidos de pagamentos. E, especificamente em relação à folha, né, a gente gostaria, né, que vocês empenhassem o quanto antes a folha. Eu vou dizer por quê. Porque, nesse momento, a gente está fazendo a calibragem final do teto de gastos, né? E, naturalmente, que nós fazemos isso com base em estimativas. Mas, muito melhor do que as estimativas, são os empenhos que vocês vão fazer. Então, por favor, empenhem toda a folha, o quanto antes, para que a gente possa pegar esses valores empenhados e ter uma precisão maior na nossa previsão e podermos atualizar os nossos cálculos que nós estamos fazendo aqui para poder encerrar o ano muito bem, com cumprimento de tudo, né?
Bom, essa reunião aqui de hoje, ela tem como foco, principalmente, o planejamento desse encerramento de exercício, né? E a abertura do exercício seguinte. Então, aqui a gente vai detalhar alguns prazos que precisam ser observados pelos órgãos, e é preciso que vocês façam esse esforço agora no final de se planejarem para cumprirem esses prazos, porque eles são importantes para que tudo corra bem no Estado, né? Na execução orçamentária e financeira, né? Principalmente porque, no início do exercício, de 29 a 3 de janeiro, a gente vai dar aquela paradinha no CIOF, que é importante para arrumar as questões de TI, né? Então, se vocês têm alguma coisa assim que é imprescindível de ser paga logo no início do exercício, a gente acredita que não, porque dia 2 e 3 de janeiro não costuma ter esse tipo de problema. Mas, se tiver alguma coisa que seja imprescindível, por favor, antecipem o pagamento, tá? A gente já está dizendo para antecipar mesmo, para, se possível, deixar a casa arrumada, todos os pagamentos em dia, tudo certinho. Então, tenham também esse cuidado aí logo no início do exercício. Qualquer dificuldade, qualquer dúvida que vocês tiverem, o pessoal está aqui à disposição para esclarecer, né? E, por fim, eu queria dar os parabéns para vocês, né? Desejar Feliz Natal, que acho que a gente não se vê mais antes do Natal, né? E dizer que vocês são responsáveis, são corresponsáveis pelos excelentes resultados que o Estado de Goiás tem obtido, né? O Estado de Goiás agora é Capag B, né? Nós temos uma classificação boa de operações de crédito, ainda estamos no regime de recuperação fiscal, mas estamos trabalhando para sairmos o quanto antes. E eu acho que a gente vai ter condições, então, de entregar muito proximamente a casa muito arrumada para o povo goiano, né? Então, eu queria dar os parabéns a vocês, porque vocês que participam da execução orçamentária, financeira e contábil do Estado são todos copartícipes, né, desses excelentes resultados. Tá? Feliz Natal a vocês, à família de vocês. Muito obrigada. Obrigado, doutora Selene. Eu vou aproveitar aqui, vou passar a palavra para o subsecretário de Orçamento, de Planejamento e Orçamento, Gilberto, e o áudio de vocês, até por questões aqui de facilidade da nossa reunião, ele ficará desativado, depois nós podemos franquear conforme vocês solicitarem no chat a fala, ou usarem a mãozinha aí para levantar, no momento oportuno, nós podemos habilitar o áudio de vocês. Mas só para que a gente tenha fluidez na reunião, a reunião está sendo gravada, os áudios estão desabilitados. Podem fazer perguntas, estou até vendo aqui que o Marco Antônio já respondeu alguns questionamentos aqui no chat, fiquem bem à vontade, nós estaremos monitorando o nosso chat aqui. Gilberto. Boa tarde a todos, né? Agradecer a presença de todos, né? Nessa reta final de ano. Eu acho que a secretária Cristiane e a Selene já destacaram os pontos principais. Eu só queria ressaltar a questão que nessa administração do teto, o problema do resto a pagar é uma questão crítica, porque ele pode comprometer teto de 2 anos, tá? Então, como a gente tem uma série de regras, né, de cancelamento dos restos a pagar, se não forem cumpridos, se não forem liquidados, você escrever empenho, né,
não liquidados em resta a pagar não processados, que porventura depois não possam ser liquidados, né, ele acaba comprometendo o teto de gasto este ano, e aquela despesa, né, que estava cobrindo um determinado contrato, que acabou não sendo realizada neste ano e vai ser realizado no ano que vem, você vai ter que reempenhar no ano que vem, porque o resta a pagar não processado vai ser cancelado e reempenhado para fazer a liquidação, já que ele vai ser executada a despesa no ano seguinte. Então, deixar saldo de resta a pagar não processado vai comprometer possivelmente 2 exercícios. Então, reforçando essa necessidade de fazer os cancelamentos dos empenhos, como a Selene já frisou, para a gente ter capacidade de cumprir o teto, né? A secretária colocou a questão da redução de receita, né, que a gente teve este ano, vai ter no ano que vem. Isso não só impactou diretamente a receita, mas também impactou o teto, porque puxou a inflação para baixo. Isso foi um efeito positivo, todos nós, né, gostamos de ter inflação menor, mas isso também reduziu o teto de gasto que a gente tinha disponível, e a gente trouxe do ano passado a inflação alta do ano passado também, que acaba impactando as despesas deste ano, nos reajustes de contratos, né? Então, diminuiu o nosso espaço de absorver essas despesas. Então, é importante ser bem criterioso nesses empenhos, nos saldos de empenho, cancelar tudo que não for realmente necessário, né, para funcionamento normal dos órgãos. Também queria destacar a parte do planejamento, né? A equipe da SCP vai também endereçar a vocês as questões de fechamento de exercício do planejamento, mas destacar que o ano que vem nós vamos estar elaborando um novo PPA, né? Então, nós já estamos trabalhando, nós já estamos fazendo benchmark, já estamos trocando informações, experiências com outros estados, para a gente poder evoluir no processo de elaboração do PPA, mas esse encerramento agora ainda vai ser feito com o PPA atual, né, o próximo ano também, mas essa vai ser a última oportunidade de, né, a gente absorver as dificuldades e verificar quais são as melhorias que a gente pode fazer no processo de plano e de monitoramento, na integração com o orçamento também, com a gestão como um todo. A gente está trabalhando nesse sentido também para fazer algumas mudanças para o próximo ciclo, mas o retorno que vocês derem para a gente, as dificuldades e as questões vão ser muito importantes para a gente, especialmente neste ano, porque vão ser aproveitados nessa renovação do processo, né? No mais, eu quero desejar a todos um trabalho bom aí nessa reunião, fechamento de exercício tranquilo, um bom Natal, boas festas, e que a gente possa estar firme e forte no ano que vem aí, trabalhando e contribuindo para a melhora do Estado de Goiás. Obrigado, Gilberto. Compartilhar aqui a apresentação, já para a gente iniciar as primeiras discussões. Então, só de pontos iniciais aqui, nós vamos discutir sobre procedimentos contábeis, esse vai ficar para o final, falar dos procedimentos orçamentários e de planejamento, como o Gilberto falou, os financeiros, e depois nós vamos abrir para os questionamentos. Gilberto, quem vai fazer a apresentação da parte orçamentária? Orçamentário Juarez, o planejamento vai ser o Wagner. Juarez, você conseguiu abrir seu áudio? Sim, tudo certo aqui, parece. Você está me ouvindo aí, né? Está ouvindo aí, mano? Estamos escutando. Então, sobre as questões orçamentárias que envolvem o encerramento do exercício. Juarez, só para não te... Desculpa te interromper, eu te habilitei para você passar os slides aí, fica à vontade, tá? Ah, bom. Ok. Então, os procedimentos orçamentários que envolvem o encerramento do exercício, para início das explicações, eu coloquei aqui para vocês entenderem aqui como que se dá a apuração do teto de gasto da Lei Complementar 156 e da 159 no tocante ao orçamento, né? Tem vários detalhes referentes à natureza de despesa, à fonte, que isso aí a gente não vai entrar nesse momento. Então, só para a questão de apuração relativa aos empenhos,
a Lei Complementar 156, a metodologia é o seguinte, que nos exercícios 21, 22 e 23, os empenhos das despesas correntes, grupo 1, né, folha, e grupo 3, despesa corrente, não poderão superar o empenhado em 2020. E esse valor de 2020 é corrigido pelo IPCA e é apurado de forma acumulada. Esse acumulado, ele é importante, por quê? Porque aquilo que sobrar em 21, você pode utilizar nos exercícios posteriores, e aquilo que faltar pode ser compensado nos exercícios posteriores, fechando os 3 anos. Então, o que implica essa questão de ser acumulado? Que os valores do teto são apurados considerando o empenho, e não liquidação e pagamento. Então, é considerado o que está empenhado até o dia 31/12. Se você tem um empenho em 2022, que você deixa ele passar para 2021 e resta pagar não processado, e depois você vem a cancelar esse empenho, ele já foi contado para o teto de gastos. Então, você já comprometeu o teto de gastos em 22, e se você cancelar, você não retorna esse valor para você poder utilizar novamente. Por isso, a gente pede para que empenhos que não terão utilidade no ano de 23 sejam cancelados agora, tá? Para que não comprometa o teto em 22 e depois você tem que fazer um novo empenho ou uma despesa que não vai ser realizada em 23, você comprometer desnecessariamente. Para o teto de gasto, ainda relativo à questão de ser apurado de forma acumulada, os empenhos que uma despesa que você teria que pagar em 22, se por acaso você não deixar passar o empenho em resta pagar, você fazer o empenho em 23 é indiferente para o teto de gasto, porque ele é apurado de forma acumulada. Então, a despesa, tanto faz você pagar ela em 22 ou 23, ela vai contar uma vez para o teto de gasto. Isso aí, então, é a Lei Complementar 156, que é o teto de gastos de despesas correntes. No teto de gastos da Lei 159, que é o teto de gastos que engloba todas as despesas primárias, que pega grupo 1, folha, grupo 3, grupo 4 e grupo 5, ele é apurado de forma diferente. A referência dele é 2021, e ele é apurado anualmente. Então, o que sobrar, que você não utilizou em 22, você não vai poder utilizar essa sobra para 23. Então, ela é apurada anualmente. Fechou o ano, tem que fechar o teto de gasto. Então, essa é a diferenciação entre os dois. Então, para que a gente possa fechar esses tetos de gasto, a gente vai aplicar aqui o decreto 9943, no seu artigo 50, parágrafo 8º, em relação aos saldos de empenho. Esse parágrafo 8º diz que os saldos dos empenhos não liquidados até a data prevista no parágrafo 1º, que é o dia 15 de dezembro, serão anulados de forma automatizada pela Superintendência de Orçamento e Despesa da Secretaria da Economia, posteriormente à referida data, e permanecerão empenhados apenas valores legalmente liquidados. Então, esse parágrafo, ele dá autonomia para a Secretaria da Economia de fazer as anulações das despesas não liquidadas. Esse parágrafo 8º foi respaldado no decreto 10.161, que foi o decreto de encerramento específico para o exercício 2022. No artigo 6º, diz que os saldos de empenho não liquidados até a data de 15 de dezembro de 2022 serão anulados para não permitir a inscrição em resta a pagar não processados. Então, a gente pede para que vocês façam as liquidações até dia 15, né, até amanhã, para garantir que essa despesa passe como resta a pagar processados, né? Esse aqui já é uma regra já rotineira já, que no artigo 54 do decreto 9943 diz que os órgãos encaminharem a relação dos servidores responsáveis pela execução
orçamentária, financeira e contábil até o dia 20 de dezembro de cada exercício, para que a gente possa atualizar as autorizações dos sistemas, para que não tenha aquele servidor que foi afastado ou tenha mudado de área, para que eu não tenha a continuidade de acesso aos sistemas orçamentários financeiros. O reforço que a gente está fazendo aqui é sobre o artigo 72, parágrafo 4º da LDO de 23, que ele pede para que os órgãos encaminhem para a Secretaria da Economia a previsão de gastos dos contratos e convênios para o exercício de 23. Esse dispositivo da LDO, ele foi reforçado através do ofício circular 348/22, que foi encaminhado para todas as pastas, acompanhado do QDD, que delimita, que demonstra o que foi mandado para a Assembleia para a LOA do ano que vem. Então, a gente pede que vocês atendam esse ofício circular até o final do ano, para que a gente tenha em mãos a previsão de gasto de vocês e será utilizada para as análises que a gente faz dos créditos que vocês, porventura, possam precisar durante o exercício. Então, a gente pede para que vocês atentem para essa previsão de gasto, façam ela mais próxima da realidade possível, para que isso seja uma ferramenta de trabalho, de gestão que a gente possa utilizar durante o exercício de 2023. Isso aqui mesmo. Encerrando aqui. Cara, eu acho que eu passei o último slide aqui. Você volta para mim? Esse. Esse último slide da parte orçamentária é sobre as formalidades e natureza de despesas que não podem passar empenhadas para o ano que vem. Então, essas despesas aqui já é rotina, todos os anos é a mesma coisa, que essas formalidades de adiantamento, fundo rotativo, as naturezas de ajuda de custo de viagem internacional e de participação de eventos, não podem passar empenhadas e liquidadas ou não liquidadas para o próximo exercício. Então, a gente pede que vocês façam os cancelamentos dessas naturezas aí. A data limite para esses cancelamentos é dia 22/12. A parte orçamentária era isso aí, Ricardo. Obrigado. Obrigado, Juarez. Ricardo, tem umas perguntas aí no chat. Vê se é o Juarez que vai responder. Não sei quem é que vai. Você quer responder agora, Juarez, ou responder pelo chat depois? Eu vou responder. O pessoal está com dúvida em relação aos serviços que são prestados em dezembro, que a gente falou que vai anular todos os RAPs não processados. O que acontece? A gente está estudando, verificando o teto de gasto e fazendo alguns relatórios para ver se a gente consegue deixar o valor referente a dezembro com base no liquidado em novembro. Mas aí a gente está analisando para chegar à conclusão. A gente ainda não tem certeza se a gente vai ter que anular todos os empenhos que não foram liquidados após o dia 15, ou se a gente vai conseguir deixar uma média para dezembro referente à liquidação de novembro. Aí, caso a gente tenha necessidade de anular todos os saldos de empenhos não liquidados, as despesas que foram prestadas em dezembro ou as notas fiscais que chegaram após o dia 15 terão que ser empenhadas como DEA.
Mais alguma dúvida? Nick, Cleiton? Eu só queria reforçar a questão da programação, aquela questão do ofício circular que a gente passou para vocês, que nós só vamos analisar pedidos de crédito desde o início do ano, para aqueles órgãos que tiverem encaminhado essa programação, tá? Porque vai ser o parâmetro primário de análise dos pedidos de crédito, vai ser a programação anual que vocês encaminharem para a gente de acordo com o seu ofício circular. Só isso. Tem uma pergunta aqui da Gabriela, ela pergunta, as notas fiscais que chegaram após o dia 15, dos fornecedores, mês 12, como vamos proceder? Quem pode responder? Então, o que chegou posterior, se não tiver, se a gente chegar ao estudo e tiver que anular todos os saldos de empenho, não deixar o referente a novembro, ele vai ter que ser reempenhado como DEA. Outra pergunta aqui é do Hugo de Leon, e gostaria de saber se as regras apresentadas se aplicam também aos outros poderes. A questão das diárias, fundo rotativo, aquelas naturezas específicas que têm que ser anuladas antes do término do exercício, se aplica aos outros poderes, adiantamento e tudo mais. Essa questão de anulação dos empenhos, eu acho que é só no executivo. Só no executivo essa questão da anulação do empenho, mas os outros poderes, por regras do Estado e a regra federal também, elas devem obedecer a questão do teto de gastos. Então, é importante que os gestores dos demais poderes verifiquem se estão dentro dos limites. E aí adotem as suas próprias medidas para se adequarem ao teto, né? Estaduais, como a questão da regra federal que se aplica ao Estado como um todo, mas nos dificulta o cumprimento do teto se cada poder descumprir individualmente, né? Mas também, por regras estaduais, eles devem se adequar ao teto. Então, é importante que façam análise e avaliem as medidas que devem ser tomadas, mas cada poder tem sua autonomia para decidir sobre essas medidas. Ok. Mais uma pergunta aqui da Maína. Contrato de serviço contínuo de referência de dezembro, que é liquidado somente em janeiro, devido à entrega da nota fiscal do serviço que acontece no dia 1º do mês subsequente, como que deve proceder? Então, é o que eu falei, a gente está estudando para ver se consegue, com base no teto de gastos, deixar uma margem com base na liquidação de novembro para a liquidação de dezembro. Caso a gente verifique no teto que não tem essa margem, a gente vai anular tudo e vai ter que reempenhar como DEA em 2023. Agora, se a gente conseguir deixar essa margem com base no que foi liquidado em novembro, aí ele vai ter um saldo. Pode ser que não seja o saldo necessário para a nota fiscal. Aí eles vão ter que reempenhar o que falta ou vai sobrar no que a gente deixou, né? Porque a gente usa uma metodologia a gente vai tentar usar a metodologia de deixar o mesmo valor que foi liquidado em novembro. Ricardo, se você quiser prosseguir. Vamos dar continuidade aqui. Ao final também a gente vai abrir um momento de dúvidas. Então, se eventualmente recordarem mais algum ponto, nós podemos, inclusive, habilitar para vocês o áudio para que vocês possam fazer as perguntas. Tá? Wagner, veja se você consegue abrir seu áudio, por favor. Olá, boa tarde. Já abriu aqui. Só não habilitou. Eu vou passando aqui para você, porque senão eu não consigo nem controlar meu som. Tá, Wagner? Perfeito. São só dois. Bem rápido. Bom, para quem não me conhece, meu nome é Wagner. Boa tarde a todos. Eu vou passar aqui algumas orientações em relação ao monitoramento dos programas e ações governamentais lá no CIPLAN. Então, antes de eu iniciar aqui, uma coisa que o pessoal tem me demandado é em relação ao ofício, né, das orientações no encerramento do exercício lá no CIPLAN. A gente já está encaminhando esse ofício para o pessoal. Eu acredito que ao final aqui da reunião eu já devo encaminhar, a gente tem um grupo do WhatsApp do PPA, né, e eu devo encaminhar esse ofício, então, ao final da reunião, né, e lá vai constar as orientações, né, em relação a esse monitoramento.
né, mas a gente já adianta aqui, né, em relação aos prazos, né, então, como a gente pode ver aqui, até o dia 30/12, a gente vai fazer o monitoramento das informações que dizem respeito ao período de 1º de janeiro ao dia 30/11 de 2022. Ou seja, então, até esse prazo, a informação que a gente vai buscar lá no CIPLAN, né, então, é desse período de janeiro a novembro de 2022. Os órgãos já vêm, ao longo do ano, fazendo a alimentação do sistema, né, então, grande parte já está com as informações atualizadas até o mês de outubro. Eu peço que acrescente agora a informação de novembro, né, e também a informação de dezembro, que, porventura, o órgão já tenha, né, sem a necessidade de esperar o próximo prazo. Então, até o dia 17/1, né, seriam as informações relativas às realizações do mês de dezembro. Né, como o mês de dezembro, algumas coisas ainda vão... o órgão ainda não tem condições de monitorar, né, até o dia 30, então a gente estendeu esse prazo até o dia 17/1, né, para que sejam lançadas essas informações do mês de dezembro. Paralelo a isso, né, a gente iniciou esse ano um trabalho de revisão e alteração de alguns produtos do PPA com alguns órgãos, e alguns órgãos o trabalho acabou se estendendo por conta da quantidade de produtos e a complexidade do trabalho desenvolvido, né, por esses órgãos. Então, acho que estava dando uma interferência aqui, eu fui alertado aqui, vou tentar segurar aqui. Então, por conta dessa revisão, com alguns órgãos acabou se estendendo um pouco mais, mas assim, a gente já está em contato com esses órgãos, né, a gente já está tentando alinhar isso com esses órgãos, né, e assim, a gente vai tratar isso de forma individual, né, se algum órgão tiver mais alguma pendência, eu peço que vão manter a comunicação lá pelo grupo, né, da mesma forma, né, a equipe que está à disposição, né, vocês podem entrar em contato comigo e a gente vai alinhando essas situações que ficaram pendentes, né, até esse prazo do dia 17/1. Então, o trabalho lá no CIPLAN, né, especificamente em relação ao sistema, seria realizar as vinculações financeiras, as vinculações que ficaram pendentes ainda esse ano. Né, a gente tem um campo lá no CIPLAN, né, que o órgão consegue listar só aquilo que está pendente de vinculação, né, e um campo que foi adicionado recentemente, que é o campo do verificar se ficaram saldos negativos. O que seria esse saldo negativo? Né, se o financeiro promover, porventura, a anulação de alguma liquidação, né, e o planejamento já tinha feito a vinculação daquela liquidação, né, automaticamente vai aparecer lá como negativo. Né, então, compete ao órgão fazer os ajustes, né, para que zere esse saldo, para que lá na tela do monitoramento do produto, o saldo liquidado lá esteja zerado. Né. A próxima tela dentro do sistema que o órgão precisa fazer o preenchimento seria do monitoramento do produto. Né. Nessa tela vai aparecer lá o total, né, daquilo que foi liquidado dentro daquilo que foi vinculado, né, naquela tela anterior, né, e compete ao órgão fazer, então, esse monitoramento daqueles produtos que estão lá no rol de produtos do órgão, né, com alguns cuidados. Né? A gente tem um botão lá de distribuição automática, né, só que aquele campo, né, eu estou falando aqui, eu não estou mostrando a tela, porque a grande maioria do pessoal aqui já tem grande familiaridade com esse sistema, o sistema ele é antigo, né, mas assim, eu estou abrindo esse adendo aqui, se tiver alguma dúvida em relação ao monitoramento, à operacionalização lá do sistema, né, vocês têm toda a liberdade de entrar em contato aqui com a equipe da GEPLAN, né, que a gente vai conversar, a gente mostra essas telas para cada um, né, para eles terem condições de fazer então, esse monitoramento. Só voltando à explicação em relação à distribuição proporcional, esse botão que eu falei, né, quando o órgão ele clica lá, ele faz a distribuição financeira proporcional à quantidade, né, da distribuição física que ele fez. Então, cuidado, porque às vezes, né, aquele valor financeiro
ele não representa necessariamente, né, o valor, o campo físico que foi preenchido, né? Então, nem sempre a gente deve utilizar desse campo de distribuição automática, né, porque pode ocorrer, né, uma informação errada, né, em relação ao financeiro, né, ligado com aquela distribuição física. E saindo dessa parte que eu chamaria de uma distribuição quantitativa, né, o monitoramento quantitativo, né, tem a informação, tem a parte do preenchimento descritivo, né, a descrição analítica lá da CGE. Lá a gente tem um campo institucional, né, que possui alguns campos lá para preenchimento, além das informações dos programas e as ações. Então, compete ao órgão fazer, né, esse preenchimento lá desses campos, né, no que diz respeito ao institucional, programas e ações, não esquecendo daquelas informações que foram colocadas lá no monitoramento do produto. Então, as informações que constarem lá no institucional, programas e ações, que é a parte descritiva, né, ela não pode estar em desacordo com aquilo que foi colocado lá no monitoramento do produto, certo? Ricardo, pode passar aí. A gente colocou um fluxozinho aqui, né? A gente vai disponibilizar também lá no grupo. Né? Então, o trabalho é esse, fazer a vinculação financeira, investigando se há vinculação pendente e negativa. Né? Nessas situações, faz a vinculação dessas liquidações, fazendo também o monitoramento do produto, né? Complementando a distribuição financeira do produto, e adequar a distribuição dos recursos utilizados para o caso daquelas vinculações que constarem como negativo. E o passo do lado direito aí seria a descrição analítica da CGE, né, que é aquilo que eu acabei de explicar, que é a parte descritiva, né, de abrir lá o campo institucional de programas e ações e descrever quais foram as realizações para cada uma daquelas situações, para cada um dos programas e cada uma das ações, né, do órgão. Eu só queria, assim, deixar claro essa questão desse trabalho que foi desenvolvido ao longo do ano, né, em relação ao ajuste dos produtos. Então, assim, o grupo ele tá disponível lá. Se tiver alguma dúvida, né, se ficou alguma coisa pendente em relação a esse trabalho, vocês podem entrar em contato, né, a gente vai adequando aqui para que o órgão tenha condições, né, de fazer esse monitoramento. No mais, é isso daí. Obrigado, Wagner. Continuamos informando que as dúvidas podem ser colocadas aqui no chat, os colegas estão respondendo. Já passo na sequência aqui a palavra para o Ederson, superintendente financeiro. Boa tarde a todos. Eu vou só fazer uma breve introdução e depois vou passar a palavra para o Marco Antônio e para o Murilo, que vão fazer a apresentação aqui pela financeira. Mas eu antes gostaria só de fazer coro aqui com a Selene e com o Gilberto, porque o teto de gastos é um assunto assim que tem ficado nas nossas mentes, né? A gente tem dedicado muita atenção a ele, porque a gente foi programando as despesas ali, como o Gilberto falou, né? Uma inflação crescente, que ali na metade do ano alcançava 9%, e essa inflação ela foi caindo em decorrência da edição 94. Esse teto de gastos ele é calculado com uma inflação que a gente desconhece, né? Uma vez que a inflação que é utilizada para você ter o limite é a inflação de 31 de dezembro desse ano. Então, o que acontece? A gente faz uma gestão da despesa pensando na inflação que a gente só vai conhecer na metade de janeiro de 2021. Então, a gente precisa fazer essas anulações ainda para saber se o teto de gastos vai ser atendido. E a cada variação, é importante vocês observarem isso, a cada variação de 1/10 de ponto percentual, a gente, para baixo, né, na inflação, a gente perde 30 milhões de limite do teto. Então, se a gente fizer uma gestão focando em acertar o teto na mosca, se a gente for surpreendido, como ocorreu da semana passada para cá, uma queda na inflação, né, a inflação esperada para 22, na semana passada, pelo Focus, era de 5,92%. No Focus dessa semana já caiu para 5,79%. Então, uma variação de 13 pontos percentuais representou uma queda no nosso teto de quase 40 milhões.
Então, a gente faz uma gestão de teto, assim, considerando uma inflação futura. Então, a nossa situação é preocupante, sabe? A gente precisa do apoio de vocês na anulação desses empenhos, como o Selene e Gilberto falaram, que vocês não vão, que não estejam realmente comprometidos com alguma despesa, né? Então, a gente precisa da anulação dessas despesas, né? E a Kellen, a SOD, deve fazer a anulação dos empenhos na sexta-feira. E aí também a gente queria o empenho de vocês para que vocês pudessem empenhar a folha de pagamento, conforme a Selene mencionou, até a sexta-feira próxima. Eu sei que exige um esforço, né? Mas se vocês puderem fazer o empenho da folha salarial até a sexta-feira, na segunda-feira a gente já consegue ter uma estimativa mais realista de como estão as nossas despesas em relação ao teto. Então, basicamente, o apelo que eu faço é esse, né? Que vocês façam as anulações de empenho até amanhã, porque na sexta-feira a SOD já deve fazer as anulações aqui de forma centralizada, e que vocês façam um empenho integral da folha de pagamento até a sexta-feira, porque aí isso vai possibilitar que na segunda-feira a gente tenha uma noção clara do teto de gastos, sabe? Então, assim, o ponto principal que eu acho que a gente deveria ter atenção nessa semana é em relação a essas questões relativas ao teto de gastos. E aí, dito isso, eu passo a palavra, então, para o Murilo e para o Marco Antônio, que vão tratar do encerramento do exercício. Tá? Agradeço. Edson, Sim. só um adentro. O pessoal podia verificar também, porque no início do ano a gente pediu para empenhar a folha estimativa. Então, quando chegar o demonstrativo da folha, verificar o que realmente vai utilizar da folha de empenho e o que não for utilizar, anular, porque isso compromete o teto também para a gente. Sim, sim. Não, ótimo. E, assim, tudo que vocês precisarem fazer, inclusive essas anulações, eu pediria que vocês fizessem até sexta. A gente tem 2 semanas menores, né, a partir da semana que vem, a véspera de Natal e véspera de Ano Novo, e a gente pode contar com essas surpresas que eu disse, né? A inflação caindo, ela impacta o nosso teto, e, assim, 1/10 de ponto percentual, veja o impacto enorme que ela causa no teto, né? Então, se vocês conseguirem fazer todas as anulações e os empenhos nesse prazo, ainda nessa semana, na semana que vem a gente tem já uma noção bem clara do que é o teto de gastos, qual é a situação do nosso teto de gastos, e consegue se preparar para eventuais surpresas, tá? Então, basicamente é isso. E passo a palavra para os colegas da financeira, tá? Abraço, obrigado. Boa tarde a todos. Provavelmente todos já me conhecem, mas vou me apresentar novamente. Marco Antônio, sou gerente financeiro do Tesouro Estadual. Se o Murilo quiser fazer qualquer inferência, a gente trabalha junto aqui. Só alguns procedimentos de execução financeira do exercício, né, do encerramento do exercício. Até está em ordem diferente, mas eu vou até seguir de baixo para cima. No dia de amanhã, dia 15/12, todas as CMDFs atendidas com saldos a pagar, ou seja, aquelas CMDFs onde o Murilo atendeu e ela não foi paga, ela vai ser anulada no dia de amanhã, tá bom? E a partir de amanhã, vocês vão ter mais uma semana, até o dia 22/12, para solicitar a CMDF. A gente pede encarecidamente que somente solicitem a CMDF se forem pagar a despesa, porque isso acarreta um dispêndio de tempo muito grande aqui por parte do Murilo, por parte do Tesouro. A gente tem um relatório aqui que eu não vou nem saber mensurar agora, mas um relatório enorme de CMDFs atendidas e não pagas. Isso é dispendioso de tempo para nós, que a gente tem que atender, e essas CMDFs, sejam elas RRT ou RDO, elas devem ser anuladas até o final do exercício. Então, por isso que a gente está pedindo para que só solicite a CMDF se for pagar, porque no final do exercício nós vamos ter que anular todas as CMDFs. Então, aí a gente atende uma CMDF, vocês não pagam, a gente tem que tirar o relatório lá no dia 29, no dia 30, e anular essa CMDF que a gente liberou no dia 22, 23, 25, 26, enfim. Então, a gente pede encarecidamente para solicitações de CMDF apenas daquelas despesas que vocês realmente forem pagar. Dos procedimentos de remessas finais do exercício. A última remessa com lista de credores, ou seja, aquelas ordens de pagamento que não possuem conta crédito ou que, para a sua quitação, seja um boleto, uma fatura ou um documento congênere, ele deve ir na remessa bancária às 14 horas do dia 27/12. Após esse horário, todas as OPs lista
nascerão no status manual e deverão ser autorizadas pelo Tesouro. A última remessa bancária com documentos do exercício será enviada à Caixa Econômica Federal e ao Itaú. Aqui o que eu estou dizendo são em relação aos dois bancos, tá bom? As remessas dos dois bancos. As últimas remessas, tanto da Caixa quanto do Itaú, do exercício de 2022, com ordem de pagamento para ir à remessa, no dia 28/12, às 14 horas. Esta é a última remessa do exercício. No dia 29/12, tem remessa, mas ela será encaminhada vazia. No dia 30, tem remessa, mas ela será encaminhada vazia. Portanto, se houver algum pagamento urgente, ele deverá ir na remessa do dia 28/12, tá bom? As APFs, cuja conta de crédito seja a conta única, a conta 10.000, que aqueles recursos deverão ser devolvidos à conta única, deverão ser processadas até o dia 29/12, tá bom? Eu posso passar aqui, Ricardo? Você consegue passar aí? Bom, como eu disse, prosseguindo, na verdade, as remessas da Caixa e do Itaú no dia 23 de dezembro será enviada às 9 horas. Lembrando que dia 23 de dezembro será ponto facultativo nas repartições públicas. Então, por isso, a remessa bancária do dia 23 será enviada às 9 horas. Os documentos enviados após a remessa do dia 23 serão enviados na remessa do dia 26, segunda-feira, às 14 horas, normalmente. Como eu disse no slide anterior, todas as funções financeiras, e aí sejam elas guia de recolhimento, ordem de pagamento, enfim, todas as funções financeiras serão desativadas, aqui a data está até equivocada, mas serão desativadas após a remessa do dia 28/12, após a última remessa do ano, dia 28/12, às 14 horas, não será mais possível enviar nenhum tipo de ordem de pagamento, guia de recolhimento, OPF, APF, nada. Todas as funções financeiras serão bloqueadas, retornando apenas no dia 4 de janeiro, dia 2 e dia 3, como a doutora Selene já mencionou anteriormente, o CIOF ficará inoperante nesse dia. E aí, como eu também já mencionei no slide anterior, as ordens de pagamento com lista de credores ou sem a conta crédito de qualquer um dos bancos, seja do centralizador ou seja do Itaú, que também possui a remessa automatizada, deverão ser emitidas até a remessa do dia 27, mais uma vez. OP lista, OP sem conta crédito na penúltima remessa com documentos do ano. Após a remessa do dia 27, todas as OPs com lista de credores ou conta créditos, elas nascerão manual. E aí, elas dependerão de autorização aqui da Superintendência do Tesouro para a análise se ela é essencial ou não. E se o banco cumprirá ou não. Essas OPs, lista de credores ou sem a conta crédito, elas vão na remessa do dia 27, e elas retornarão quitadas. Então, vocês deverão mandar para a Caixa Econômica para serem autenticadas no dia 28 de dezembro. Tá bom? Pode passar, Ricardo, por favor. Não sei se eu consigo aqui. Passa aqui. Só essa segunda aí, que eu estou até arrumando aqui. Então, 28/12, né? Vai ser suspenso o CIOF a partir de qual hora que você... Dia 28/12, às 14 horas. Às 14. E aqui estava errado o ano também, né? Está 3/1 de 2022. Então, vai ser 3/1 de 2023, tá? Isso, procede. Em relação ainda às OPs com lista ou sem conta crédito, elas serão estornadas pelo banco no retorno da remessa do dia 28. Vocês podem consultar nesse menu aqui, execução financeira, relatórios da execução financeira e listar OPs debitadas e não cumpridas. Lá vão ter todas as OPs com lista ou sem a conta crédito. Caso vocês tenham esse tipo de ordem de pagamento, favor enviar para o banco ou elas vão ser estornadas no retorno da remessa do dia 28. Tá bom? Como a Kellen já mencionou, os empenhos referentes a adiantamentos, apropriação tesouro, diárias, ajuda de custo, suprimento de fundos,
esses empenhos, e até as naturezas aqui, tem até as naturezas específicas, eles não podem passar com saldos a pagar, eles não podem virar o exercício com saldos a pagar, tá bom? E eles devem ser anulados até o dia 22/12, caso não sejam anulados, a partir do dia 26 a gente vai retirar, fazer essa análise diariamente, aqui a Superintendência Financeira, junto com a Superintendência de Orçamento, para ver quais são esses empenhos que possuem saldos. E aí a gente ou vai entrar em contato com o órgão para que o órgão proceda à sua anulação, ou a anulação será automatizada por ambas as superintendências, tá bom? Pode passar, Ricardo, por favor. Pulou um aí. Guias de recolhimento. Passou, pode voltar. As guias de recolhimento emitidas, inclusive as que têm dado emitido, elas devem ser estornadas ou cumpridas até o dia 29. De maneira alguma, poderão ser quitadas guias de recolhimento com DARE emitido no ano de 2023. Tá, o que está escrito aqui. O órgão não deverá emitir data com data de vencimento, DARE com data de vencimento, posterior ao dia 29. Todas as guias de recolhimento com DARE deverão ser quitadas dentro do exercício. De maneira alguma, quitar guia de recolhimento com DARE de 2022 em 2023. Caso exista qualquer um desses casos, se o beneficiário não for pagar o DARE, ou em qualquer outra situação, deverá ser enviado o ofício lá para a Superintendência Contábil, solicitando a inclusão da guia de recolhimento, exclusão do DARE na guia, colocar a guia manual e fazer o estorno da guia de recolhimento. Tá bom? Pode passar, Ricardo. Como eu acabo. Eita, cuidado. Isso. Como eu acabei de mencionar, todas as ordens de pagamento, guias, OPs extra, anulações de OP extra, todas com a situação manual, ou elas deverão ser quitadas, ou elas deverão ser anuladas. Não existe quitação de OP do exercício no exercício seguinte. Caso seja necessário, faça a guia de recolhimento, quitação do DARE. Caso ela esteja quitada, procedimento normal. Se for passar como restos a pagar, solicitação de CMDF em 2023 na DDR de fonte, na DDR de restos a pagar. Em teoria, a 9996, cada um dos órgãos tem a sua. Como eu já mencionei, para o Poder Executivo, todas as solicitações de CMDF, reiterando, até o dia 22 de dezembro de 2022. Tá bom? As CMDFs de RDO e as OPFs de RRT, e aí, como eu também já disse, serão anuladas amanhã. Todas as CMDFs que tenham saldos a pagar terão seus saldos anulados no dia 15 de dezembro de 2022. Como eu mencionei no slide anterior, OPFs e APFs manual, na situação manual emitidas em 2022, não poderão ser enviadas para cumprimento ao banco em 2023. OPF de 2022, elas deverão ser contabilizadas ou anuladas. No caso das APFs, principalmente se a conta crédito da APF for devolução para 10 mil, deverá ser quitada até o dia 29 de dezembro de 2022. Tá bom? Pode passar. Acho que não tem mais nada da superintendência. Ainda tem. As unidades orçamentárias que recebem recursos repasses financeiros do Tesouro deverão devolver aos saldos, os saldos não utilizados, não comprometidos, né? Os que não possuem restos a pagar, em até 5 dias úteis, até o dia 22, porque dia 23 é ponto facultativo e dia 30 também. O superávit financeiro de cada uma das unidades que integram o sistema de conta única será revertido ao Tesouro, de acordo com o artigo 6º da Lei Complementar 121, que estabelece os procedimentos da conta única do Tesouro Estadual. E aí, só reiterando o que a Selene já falou, eu também já falei, os primeiros dias do ano serão de ajustes, principalmente carregamento de orçamento, encerramento de exercício de 2022, procedimento de implantação do Código de Acompanhamento da Execução Orçamentária, o CO, nas dotações do exercício de 2023, o sistema, né, o CIOF-NET, ele ficará indisponível até o dia 3. Já foi perguntado aqui no chat que o FGTS vence no dia 6. Provavelmente o CIOF ele será liberado para execução normal no dia 4 de janeiro.
Então, o pagamento do FGTS que vence no dia 6 não ficará comprometido com essa pausa do CIOF-NET nesses dias. Tá bom? Acredito que da parte dos procedimentos de encerramento da execução financeira era isso. Só reforçando, né, Marco, que todos esses avisos aí, eles estarão tanto no CIOF, quanto depois a gente vai disponibilizar essa apresentação lá no grupo lá dos financeiros. Os procedimentos de encerramento, eles já estão no comunicado no CIOF. Os procedimentos de mudança de exercício serão inseridos no CIOF assim que virar o ano. E aí eu acho que agora procedimentos contábeis, eu repasso a palavra de volta ao Ricardo. Obrigado, Murilo, Marco Antônio. As perguntas podem ser feitas ao chat, até para que a gente não delongue a reunião. A gente vai deixar para abrir os áudios ao final, se necessário, tá bom? Aqui a intenção dos procedimentos contábeis, como nós já fizemos uma reunião, é reforçar, né? Estão todos disponíveis, inclusive a gravação dessa reunião estará disponível aqui também no portal do Sistema de Informações, né? Que já é de costume de todos, mas a instrução técnica, o ofício, os procedimentos estão disponíveis, inclusive as gravações de todas as nossas reuniões. Aqui um reforço de datas, né? Aqui a gente não pretende delongar, a gente vai destacar alguns pontos, mas são todas as datas que estão por vir, né? Então, nós temos aí a questão dos inventários, que tem gerado algumas dúvidas, né? Em relação ao inventário de bens imóveis. Então, nós já tivemos uma reunião específica após a nossa reunião de setembro, tratando especificamente dos inventários de imóveis, mas nós temos uma data agora de 20/12, né, para o encerramento para o Poder Executivo. Destacamos que a primeira semana de 2023 será uma semana muito importante. Como já foi falado aqui por todos que me antecederam, essa interrupção das atividades do CIOF é para que nós possamos fazer a transição, né, de saldos e fazer uma série de conferências necessárias para que o CIOF e tanto o sistema de contabilidade funcione normalmente. Então, mas como já também foi informado, não terá interrupção. Essa interrupção é para execução no CIOF, mas o período de fechamento do mês de dezembro se inicia no dia 2. O sistema de contabilidade não estará suspenso e as funcionalidades necessárias para o encerramento, elas serão liberadas, tá? Então, isso é importante, especialmente aqui, para todos os assessores contábeis e os auxiliares, contadores responsáveis. O fechamento, até aqui, se o Marco Antônio quiser me auxiliar, é o fechamento da execução financeira do CIOF. O sistema ele não vai estar inoperante, ele só vai estar com as suas funções inabilitadas para que nós façamos a transição. O sistema de contabilidade estará também em funcionamento, visto que as assessorias contábeis, a contabilidade setoriais, iniciarão aí todo o processo de fechamento do mês de dezembro entre o dia 2 e o dia 6, que será o 5º dia útil. Fundamental esse ponto, porque nós temos também a questão da apuração do superávit financeiro. É uma coisa que vários órgãos, vários contadores, vários gestores financeiros têm nos procurado aqui para saber, eu vou poder usar meu recurso do superávit? A pendência para uso do superávit é o fechamento de dezembro. Então, nós só vamos liberar o superávit financeiro, que é a fonte iniciada com 2, a partir do fechamento do mês de dezembro. Então, é fundamental aí um trabalho conjunto e nós contamos com essa parceria entre os setores financeiros, com fornecimento de extratos,
auxiliando aí as assessorias contábeis para o fechamento de dezembro, que provavelmente vai querer fazer uso de recursos do superávit, porque ainda não teve arrecadação, e aqui está a Kellen, superintendente de orçamento e despesa, o Ederson, nós já discutimos tudo isso. A única pendência é o fechamento de dezembro. Então, eu deixo isso claro para todos. Se não houver, né, um trabalho conjunto entre a área contábil e a área financeira, esse procedimento ele vai ficar prejudicado e nós não conseguimos ter apuração definitiva do superávit. Diferente do ano anterior, essa transferência dos saldos financeiros, ela será feita através de um módulo do sistema, onde, muito provavelmente, no dia 9 ou no dia 10, nós teremos uma nova reunião, provavelmente no dia 9, nós vamos informando a todos os contadores pelo serviço de contabilidade, uma reunião geral para orientação da transferência do superávit financeiro da fonte 1 para a fonte 2. Lembrando que a fonte 1 ela estará liberada para o pagamento de resta a pagar a partir do dia 4, quando o sistema for aberto para as funções financeiras. Então, isso é fundamental, atenção e cuidado de todos. No mais, aqui são procedimentos que nós já falamos na reunião anterior, aqui nós estamos reforçando esses prazos. Também, aqui estão todos os prazos vindouros aí de inscrição de restos a pagar, então todo esse processo que o Ederson, a Kellen também destacaram, das anulações, lembrando que nós estamos em último ano de mandato, nós temos aí um cuidado muito claro em relação ao artigo 42 da Lei de Responsabilidade Fiscal. E toda essa análise e controle já vem sendo feita, né, já desde o início do mês, pela SOD, pela Superintendência Financeira, pela Contabilidade, mas só será efetivo e nós não teremos nem problemas nas contas do governador, nem nas contas do gestor, que a gente puder contar com a colaboração de todos nesse processo de anulação para fins de teto e também para todos os controles necessários ao cumprimento do artigo 42. Marco Antônio, você quer fazer alguma consideração adicional sobre a ordem cronológica? Não, é só porque o pessoal me perguntou, só o pessoal me fez algumas perguntas, e como no mês de novembro, até atendendo uma recomendação do TCE, a gente colocou uma segunda validação no momento do pagamento, né? Agora, a ordem cronológica, ela é validada em dois momentos, tanto no momento que vocês pedem as CMDFs, tanto no momento que quando a gente, até quando a gente vai atender aqui, quando o Murilo vai atender as OPFs, inclusive, às vezes, isso até atrapalha um pouco o nosso trabalho, porque a gente tem que ficar verificando a fila de vocês e etc., quanto no momento do pagamento. Uma das dúvidas em relação à ordem cronológica foi em relação aos pagamentos descentralizados. E, infelizmente, nesse caso, é uma gestão do órgão, tanto do titular quanto do gerenciador, para que eles cumpram o que foi estabelecido no termo de descentralização orçamentária. Então, assim, no caso de pagamentos descentralizados, nós, aqui do Tesouro, e até do processo, né, a gente que gerencia esse processo, a gente não tem como ter nenhum tipo de interveniência nesse processo. É uma relação entre o órgão titular e o órgão gerenciador. Tá bom? Era só para frisar em relação à questão da descentralização e dos dois momentos onde a ordem cronológica ela deve ser cumprida agora. Obrigado, Marco Antônio. Então, reforçando aqui, o dia 6/1 é a nossa data limite para o fechamento bancário mensal, receitas e despesas relativas a dezembro de 2022. Nós temos alguns outros lançamentos patrimoniais, como já foi falado aí, de inventários e assim por diante, que poderão se postergar um pouco mais, conforme o cronograma da própria instrução técnica. Fazemos um destaque, nós tivemos algumas reuniões com a equipe técnica do conselheiro relator das contas de 2022 e a equipe do Serviço de Contas de Governo,
e foi muito questionado a questão de saldos invertidos na contabilidade. Já fizemos várias reuniões e solicitamos. Nós temos aí há 2 semanas, né, 2 semanas e meia, ainda para o encerramento do exercício. É fundamental que todos vocês observem e tenham atenção a esses saldos, não só de ingressos e dispêndios extra-orçamentários que foram feitos para regularização, para o fechamento da conciliação bancária, mas que precisam ser regularizados. Aqueles que, porventura, não forem, que são fruto aí de sequestro, bloqueios judiciais, que não há a possibilidade da sua identificação tempestiva e a sua devida regularização, esses devem constar, sim, em notas explicativas. Reforço aqui, a gente foi propositalmente repetitivo, né? Questão de adiantamento, todos eles têm que ser devidamente cancelados, anulados, porque não se inscreve empenhos de adiantamentos, né? E nem de apropriações. Então, tudo que precisar ser feito tem que ser feito ainda até o dia, aqui a gente coloca 31/12, mas, obviamente, até o dia 29, que será o último dia de expediente, valendo que dia 30 é ponto facultativo. Para todos os colegas do Serviço de Contabilidade, a primeira semana, as próximas semanas agora, e a primeira semana de janeiro, toda a Superintendência Contábil, a Gerência de Acompanhamento e Execução Contábil estarão à disposição de atendê-los para fins de auxiliá-los em qualquer demanda relativa a esse fechamento. Até se o Cleiton, você gostaria de complementar algum ponto? Boa tarde, pessoal. Para quem não me conhece, meu nome é Cleiton. Atualmente eu ocupo aqui a gerência de acompanhamento e execução contábil, trabalho direto aqui com o Ricardo, na Superintendência Contábil. O reforço que eu faço sobre essa questão de ingresso e dispêndio, né, é que, assim, historicamente, o tribunal ele vem acompanhando o saldo das contas que são sensibilizadas quando você emite esses documentos. Então, por exemplo, na parte lá de ingresso, ele sensibiliza a conta iniciada em 21.891. Quando você faz um dispêndio, ele sensibiliza a conta 11.381.9918, ou a 11.381.0601, ou a 11.381.0602. Então, vocês devem estar atentos ao saldo que consta nessa conta ao final do exercício, né? Porque esse saldo do TCE provavelmente vai questionar vocês vão ter que dar explicação desse saldo. Consequentemente, ele é formado pela emissão de várias notas de lançamento, de ingresso ou dispêndio. Aí que vem a questão da nota lá, explicativa, que vocês vão ter que colocar lá nas contas do gestor, né? Dando explicação do montante desse saldo, da formação desse saldo que ainda ficou lá em 31/12. E hoje, a contabilidade, ela conseguiu... a gente conseguiu desenvolver um relatório aqui no SCG, onde ele apresenta todas as notas de lançamento que foram emitidas, bem como as anuladas. Então, vocês conseguem hoje ter uma clareza maior aqui, gera um relatório aqui no SCG, que apresenta todas as notas do lançamento. E aí, aquelas que ainda estão em aberto e que não foram regularizadas através da devolução do recurso lá pela OP 87, ou recurso de caução também, que foi devolvido, né? Essas que ainda restaram, vocês têm que perseguir, né? E o que não conseguir resolver vai ter que dar explicação. Ok? Aproveitando aqui a fala, em relação à questão das disponibilidades, dos ajustes voltados especificamente das disponibilidades, eu fiz uma anotação aqui do passo a passo, das etapas, né? O que vem primeiro, que afeta a parte da disponibilidade. Então, no dia 15 tem as anulação da CMDF, que vai gerar as APFs, né? Isso vai automaticamente reverter lá o saldo das OPF, o saldo residual que não foi utilizado. Esse trabalho ele é requisito para a próxima etapa, que é o quê? Que é a reversão do saldos lá por parte do Tesouro, né? Que o Tesouro vai liberando aquelas OPs 64, os órgãos, né?
E aí, no final do exercício, fica, às vezes, um saldo residual lá, né? Então, é esse saldo que ele vai reverter. E provavelmente ele vai deixar lá o recurso exatamente igual ao do resto a pagar por fonte e órgão. O que exceder aquilo, ele deve reverter para o Tesouro. E aí, é muito importante que essas contas fiquem ajustadas. Então, se ao final dessas reversões efetuadas para o Tesouro, ainda restar algum saldo, né? Aqui na contabilidade tem uma nota de lançamento, na verdade são duas, é a 2141 e a 2143, porque tem a OPF-RDO e a OPF-RRT. Então, essas notas de lançamento vão fazer os ajustes necessários para que esses saldos que estão espalhados nas contas de controle, aguardando a emissão de OP, e essa OP não virá, esses saldos vão ser retornados para a disponibilidade, seja do órgão, seja do Tesouro, né? E aí vai viabilizar o trabalho que vai ser feito lá pelo Flávio. Então, para fazer essas reversões, foi criado até um módulo, ele está sendo homologado e vai ser finalizado, acredito que essa semana, e aí a equipe do Tesouro vai ter maiores condições de fazer um trabalho mais assertivo, né, e mais rápido, porque esse trabalho é muito penoso, esse trabalho de reversão. E aí vai se tornar um pouco mais fácil. Depois dessa etapa, vem a parte de transferência das disponibilidades, onde é feito o carregamento do saldo de abertura, né? O pessoal dá continuidade aos trabalhos aí. E aí depois é feito o fechamento de dezembro, e logo em seguida a gente vai marcar uma reunião com vocês por volta do dia 9 ou 10 de janeiro, para a gente poder fazer o alinhamento do superávit, para poder orientá-los. A gente vai apresentar aqui, a gente está criando um módulo de alocação de superávit, né? Vai apresentá-lo a vocês, uma espécie de treinamento, vamos assim dizer. E é muito importante que durante esse superávit, né, essa alocação do superávit, que o financeiro e a contabilidade conversem, para poder fazer o levantamento, principalmente do saldo de resto a pagar por convênio. Então, não basta levantar o resto a pagar por fonte. Agora, para a alocação do superávit ficar um bom trabalho, tem que ser feita a alocação por convênio. Então, vai ter que descobrir qual que é o resto a pagar de cada convênio. A minha fala era essas observações. Obrigado, Cleiton. Nesse ponto do superávit, como já foi falado aqui também, reforço a questão que nós teremos uma reunião ainda no início de janeiro com todas as orientações necessárias. E reforço também a questão que muitos que nos procuraram perguntam: eu vou ter o superávit financeiro, a fonte 2, liberada só em março, em abril? Não. A tendência é o fechamento da contabilidade de dezembro. A partir do momento que nós temos a contabilidade de dezembro fechada, será possível a liberação do superávit financeiro, ok? Então, nós vamos para as partes finais, para as partes de dúvidas, questionamentos adicionais da nossa Ricardo, deixa eu só reunião. fazer uma observação aqui, que eu olhei aqui, Murilo, aqui agora. As CMDFs atendidas na última semana, ou seja, nos 2 últimos despachos, elas não serão anuladas amanhã. Nós vamos dar um prazo a maior para que vocês efetuem o pagamento. As que são anteriores, elas serão anuladas amanhã. A partir de segunda-feira, como eu disse, todas as CMDFs que forem solicitadas, elas devem ser pagas. Não solicitem CMDF sem que ela seja paga. Caso ela seja solicitada e atendida e não for na remessa daquele dia, ela será anulada no dia subsequente. Bom? Fila 99. Sobre a fila 99, na grande parte dela, ela é composta por impostos que têm prazo de vencimento, né? Podem gerar multa, pode gerar juros, enfim. Esses casos, eles serão analisados de forma mais criteriosa aqui por parte da Superintendência Financeira. Tá bom? Da nossa parte, era só mais essas considerações que eu acabei de alinhar com o Murilo aqui.
Obrigado, Marco Antônio. Vale lembrar, então, mais uma vez, que a reunião foi gravada, será disponibilizada a todos. Os nossos canais de comunicação, aqui a central de atendimento, ela está à disposição dos senhores para envio de questionamentos, dúvidas, agendamento de reuniões. Nós pedimos esse agendamento a fim de facilitar. Infelizmente, nós temos ainda um protocolo de Covid para seguir, tem aumentado os casos aqui em Goiânia, então nós pedimos aí a gentileza de entrar em contato conosco e nós vamos fazer os agendamentos. Temos a facilidade das reuniões virtuais. Essa reunião sobre o superávit, ela será uma reunião virtual que acontecerá logo no início da segunda semana de janeiro e que auxiliará todos desses prazos. E os demais prazos, lembrando que nós estamos no processo de encerramento do exercício 2022 e também a preparação da prestação de contas, tanto do governador como de gestores, como a instrução técnica prevê. Então, contamos, mais uma vez, com a colaboração de todos. Uma outra questão também fundamental, né, e até a Edilene está me lembrando aqui, não deixar para a última hora, pessoal. Infelizmente, nós temos tido, durante o exercício 2022, vários órgãos que deixam para o último dia para fazer a conciliação. Os prazos que foram apresentados são datas limites, não é data para começar o fechamento ou fazer o procedimento. Então, a partir do dia 2 de janeiro, inicia-se aí todos os ajustes da conciliação bancária. Nós temos tido aí vários colegas que deixam para a última hora, não têm cumprido prazos, e como, além do encerramento do exercício, vale o destaque que é período de emissão dos relatórios fiscais do encerramento do exercício, que são publicados obrigatoriamente até o dia 30 de janeiro, e que tem um rito de elaboração muito denso. Então, nós já na segunda semana, toda a equipe aqui da Gerência de Contas Públicas, os poderes, já tem que iniciar todo o processo de elaboração dos relatórios, que passam por conferência. Então, nós temos, felizmente, aí uma evolução nos últimos anos da nossa qualidade da informação contábil e fiscal, e eu tenho falado repetidas vezes aqui com os colegas, a posição que nós alcançamos é fruto do trabalho de cada um dos senhores e que agora os detalhes fazem muito a diferença. Então, nós não podemos deixar por último dia para a última hora. Estamos à disposição de auxiliá-los em tudo que for necessário, mas pedimos para que vocês o façam na maior tempestividade possível. Por isso, a integração entre as áreas contábeis, de orçamento, financeira, com a troca de informações. Não adianta, e a grande reclamação, aproveita até aqui o ensejo, né, das assessorias, quando nós notificamos, não recebemos os extratos, já pedimos para o setor financeiro e não nos entrega os extratos. Então, a partir do início, nós tivemos aqui no último mês problemas com a Caixa Econômica Federal, nós acionamos a Caixa, está aqui o Marco Antônio, o Ederson, o Murilo, nós notificamos a Caixa Econômica para liberação desses extratos, já estamos em conversa com eles para que esses atrasos não aconteçam, né? Então, nós precisamos da ajuda e colaboração de todos. Doutora Selene, Gilberto, alguma consideração final? Parte não, acho que foi discutido tudo, as equipes permanecem à disposição. Eu não sei se o Marco Medeiros quer falar alguma coisa, que ele mandou pergunta no chat ali, eu acho que não teve resposta, mas continua com a mão levantada ali. Não sei se você vai abrir, Ricardo, para ele. Ou não. Habilitado. Boa tarde. Preocupação aqui, todos me ouvem? Me ouvem, né? A preocupação é com relação à CMDF mesmo, porque o Marco Antônio até respondeu aqui para a gente alguma parte do nosso questionamento.
porque a preocupação que a gente tem é o seguinte, a gente encaminhou algumas solicitações do CMDF, tanto para pagar RPV, quanto para pagar alguns fornecedores. Essas despesas, o que acontece? No caso de fornecedor, por exemplo, alguns nós tivemos que trocar boleto de pagamento, né, devido à questão de valor e não ter conta na Caixa Econômica Federal, paga-se por boleto. E esses boletos foram rejeitados. E nós temos, então, essa questão de saber como é que a gente vai conseguir pagar esse fornecedor amanhã. O Marco Antônio disse que a solicitação do CMDF foi feita no dia 13, quer dizer, na data de ontem, elas permanecerão abertas, né? Mas essa solicitação, eu sei que ela foi feita antes, e a gente precisa dessa CMDF aberta lá para concluir o pagamento, em alguns casos, tanto de RPV quanto de casos de fornecedor. Então, apesar de que disse que vai cancelar lá no final do dia, eu fico assim, fiquei preocupado, porque eu não concluí os pagamentos ainda. Eu sei que a gente tem que ou enviar todas as OPs ou fazer o cancelamento, mas algumas OPs já foram enviadas, inclusive, mas o pagamento não foi concluído. Então, eu estou preocupado com essa questão de pagamento. Né? Até que a OP também foi enviada, ela não vai constar no relatório. Não vai constar mais. OP enviada não consta no relatório com saldo a pagar. Tá, então essa já não é uma preocupação, seria só das que não foram enviadas mesmo. É isso. Pode falar. Perguntar, Marco. Porque nós fizemos também uma solicitação agora para poder pagar um fornecedor, não é nem fornecedor, é a questão do Comprev. Então, a compensação previdenciária que é feita entre regimes aqui, nós recebemos agora de entes municipais e estaduais, e nós agora temos que pagar. O valor é pequeno. A gente estava estimando pagar 4 milhões, que tinha de dotação orçamentária lá, e a previsão era de pagar até 1 milhão até o final do ano. Só que até agora só conseguiram resolver processos aqui de pagar em torno de 10 mil reais. Então, quer dizer, nós vamos anular o empenho, vai dar uma folga grande aí nessa questão de previsão de pagamento de compensação previdenciária. Mas o que acontece? Nós pedimos a CMDF hoje. Essa CMDF ela ainda vai ser atendida e nós vamos pagar ela agora no decorrer dessa semana. Se possível, vamos fazer todo o pagamento até o final até sexta-feira. Queremos fazer até amanhã. Mas, assim, não podemos também anular essas questões de CMDF. E, inclusive, isso gera também uma outra parte contábil, porque esse recurso entra lá na Goiásprev, eu tenho que transferir para o fundo financeiro para poder fazer o pagamento. Então, ele entrando na Goiásprev, eu tenho que fazer uma transferência por ofício. Como a gente vai usar recurso desse exercício, a gente não vai usar saldo financeiro de exercício anterior de Comprev para poder pagar esse benefício, vai ter que ser feita só uma dedução de receita onde o órgão, onde entra o recurso, e a registro da receita no fundo financeiro que está recebendo para poder pagar. Esse ajuste é feito contábil agora, Marcos, ele vai fazer uma dedução de receita, é outro item. Só assim, olha só. Posso te garantir que nenhum órgão do Estado vai ficar sem pagar o que ele quer pagar. Tá? Nenhum órgão do Estado vai ficar sem pagar nenhuma despesa, nenhum fornecedor vai ficar sem receber do Estado, desde que ele solicite a CMDF e mande ao OP. Não vai ter problema. A partir de hoje, nós vamos despachar a despesa todos os dias, até o último dia que pode ser enviada a remessa. Dia 22 é o último dia de solicitação de CMDF, porém, casos excepcionais serão tratados como casos excepcionais, mas o que eu reforço para todos os órgãos é nenhum fornecedor do Estado que esteja apto a receber, que tenha nota fiscal emitida, que ela esteja liquidada aqui no CIOB e solicitado CMDF, ele vai ficar sem receber. Tá? O que não pode é ficar CMDFs liberadas em janeiro, fevereiro, março, igual tem aqui, sem efetuar os pagamentos. Tá? Doutora Selene? Sim, eu gostaria só de agradecer a todos a participação aqui e dizer que a equipe da Secretaria de Economia fica à disposição de vocês para tirarem dúvidas, em particular
A gente sabe que aqui a gente endereçou aspectos gerais, mas eventualmente pode ter ficado alguma dúvida. Então, não hesitem em entrar em contato, tá bom? Obrigada a todos. Obrigado, doutora Selene. Gilberto? Só agradecer também, colocar a equipe à disposição e novamente desejar um ano, fim de ano bom para todo mundo aí e ainda no próximo ano. Obrigado, Gilberto. Agradecemos aí o atendimento ao convite de todos. Nos colocamos à disposição. A gravação e a apresentação será disponibilizada para vocês. Desejamos a todos um Feliz Natal, um ano novo abençoado e até a próxima reunião. Muito obrigado a todos. Até mais.